O Santista já tá acostumado com fases ruins, fases boas. E na verdade eu acredito que não só o Santista, né? No meio do futebol, os times têm fases ruins, têm fases boas. E essas fases variam conforme o tempo, né? Eu acredito que de todo o tempo que eu sou Santista, eu vivi por muito mais coisas boas do que coisas ruins. Comecei a acompanhar o Santos, você que acompanha o canal já sabe disso, mas precisamente em 2002. Já era santista, né, antes de 2002, devido ao pai, devido à avó, aos tios, mas não acompanhava de fato. O único jogo do Santos que eu acompanhei assim pra valer foi de 2001, naquele fatídico 2-1 pro Corinthians que o Ricardinho fez o gol no último segundo de jogo. E ali eu peguei um certo trauma de futebol, fiquei um bom tempo sem ver, voltei a acompanhar o Santos em 2002. Voltei a acompanhar no Santos e Grêmio, naquela semifinal, no 3-0, aquele jogo maravilhoso que o Santos amassou o Grêmio do começo ao fim. E ali, a partir daquele dia, eu nunca mais abandonei, até hoje. Tô acompanhando o Santos assiduamente desde então, já fazem aí 22 anos. E acho que a pior, acho não, tenho certeza absoluta que a pior fase do Santista é essa, desde a gestão Rueda até o momento. Eu não vou ser hipócrita aqui e falar que esse ano de 2024 tem sido muito difícil. Assim, tem sido porque a gente tá na Série B, então não tem como ser pior, né? A gente tá na pior fase da nossa história. Porém, até o jogo ali contra o América, talvez, o Santos ia fazendo a Série B tranquila, a gente não vinha passando nenhum apuro, nem nada. E aí, desde então, a gente entrou num inferno. A gente não consegue vencer mais. A gente já perdeu 3 jogos seguidos. O Santos aí tá correndo um sério risco de ficar fora do G4 da Série B. Fora do G4 da Série B. Eu nunca na minha vida pensei que ia falar isso. E esse final de semana me bateu uma tristeza muito grande sobre a realidade em que a gente tá. E principalmente o que reserva pra gente no futuro, sabe? Comecei a pensar, comecei a analisar de fato o que o Santista pode esperar. Que a gente pode esperar? Ah, beleza, a gente subir pra Série A, mas e aí? O que a gente vai almejar? Será que a gente vai subir pra Série A e vai brigar pra não cair de novo? E se a gente não subir? Será que a gente vai ficar mais um ano na Série B? Mais quantos anos na Série B? Porque assim, parece exagerado da minha parte falar isso, mas cara, se você não tá preocupado depois dos últimos jogos que você assistiu do Santos, você não assistiu os jogos do Santos. Contra a América, nos apegamos no fator fair play. Contra o Botafogo, beleza, a gente teve bolas na trave, enfim. Mas cedemos 2 gols idiotas. Tomamos 2 gols que não poderíamos ter tomado. Perdemos o jogo. Independente do que a gente fez, independente do que a gente produziu, a gente perdeu o jogo. E sexta-feira foi um jogo pavoroso, assustador, deprimente contra o Novo Horizontino. O Santos foi amassado contra o Novo Horizontino na Série B. E eu tô vendo o torcedor normalizando isso. Eu tô vendo o torcedor passando pano pra isso. Não, mas. Porra, enquanto o Santos tava falando, ninguém tava. Enquanto o Santos tava vencendo, ninguém tava falando nada. É óbvio que ninguém tá falando nada. O time tava vencendo. A gente vai falar alguma coisa? A gente vai criticar? A gente é doido? Porém, aqui no canal, se você tá acompanhando desde o início, os primeiros jogos da Série B evidenciaram que o Santos caiu muito de produção. O Santos caiu demais de produção. Na Série B, o Santos não fez uma partida sequer a nível do que vinha jogando no Campeonato Paulista. Não fez. Vários jogadores caíram de rendimento. O João Schmidt caiu de rendimento. O Pituca, que já não tava aquelas coisas no Campeonato Paulista. O Pituca teve partidas bem abaixo no Paulista. Caiu de rendimento. O Otero acabou. O Otero no Campeonato Paulista jogou muita bola. No Brasileirão até agora não fez absolutamente nada. O Guilherme se lesionou. O Furt se lesionou. O João Paulo se lesionou. Então o time caiu demais em relação ao time que jogava o Campeonato Paulista há 2 meses atrás. E eu tô vendo o torcedor falando, não, mas tem gente plantando crise, criticando o presidente, sendo que a gente foi vice do Campeonato Paulista, mas e aí? Mas e aí? A gente vai comemorar vice-campeonato paulista? É sério? No ano em que o nosso objetivo é voltar pra Série A gente vai se apegar nisso. A gente vai se apegar num vice-campeonato, pra um rival que vem batendo na gente já faz muito tempo. A gente não pode se contentar com isso. A gente não pode achar que isso é parâmetro. A gente não pode achar que isso é normal. A gente tem que estar puto, sim. A gente tem que estar preocupado, sim. A gente tem que estar xingando esse elenco, sim.
Eu tô vendo o Santista achando que é errado cobrar agora. Eu tô vendo o Santista achando que é errado criticar o elenco agora. Agora é hora de meter o pau nesses caras. Vocês estão vendo o Patati falando que é ruim viajar 6 horas de ônibus. E no jogo seguinte tomar 3-1 no Novo Horizontino fora de casa. Não pode passar pano pra isso. Não pode normalizar isso. A gente não pode ter pena de jogador. A gente não pode ter dó de atleta. A gente não pode passar pano num elenco que não ganhou nada pelo Santos. O objetivo principal desses caras é única e exclusivamente voltar para a Série A. E estão falhando. Estão falhando. Eu vou até olhar aqui agora, eu nem vi quanto ficou, como ficou a rodada. Vou até olhar aqui agora como que o Santos tá nessa rodada. Ó, por muita sorte, o Santos ainda tá no G4. O Santos tá em quarto do G4 da Série B, mas ainda tem o Ceará pra jogar. O Ceará ainda vai jogar, tá com 15 pontos, pode passar, gente. Ceará, pelo que eu tô vendo aqui, joga amanhã. O Ceará já pega o Vila Nova amanhã, fora de casa, às 7 horas. Se o Ceará empatar, passa a gente. Passa a gente. Então como que a gente vai normalizar isso? Como que a gente vai simplesmente passar pano pra isso? A gente vai achar que isso é normal? O Santos tá com 15 pontos, perdeu os últimos 3 jogos seguidos. Seguidos. Ah, mas não deveria mandar jogo em Londrina? Deveria sim. Deveria mandar jogo na puta que pariu. Os atletas não devem escolher lugar pra jogar, eu já falei sobre isso. Mas o intuito desse vídeo é falar sobre isso. Sobre o torcedor não aceitar mediocridade. Sobre o torcedor não normalizar isso. Sobre o torcedor não achar que 3 derrotas na Série B, 4 derrotas na Série B, sendo 3 seguidas, é algo normal. E eu vi isso em diversos grupos de santistas. Diversos. Se a gente não acordar agora e cobrar agora esses caras, a gente não vai subir. Não vai subir. Não vai. A Série B é jogada. A Série B é disputada. A Série B é raça, é briga. No último vídeo eu falei, mas os caras estão passando pano pro Escobar porque o Escobar tem raça. Assim, raça é importante? É. Mas não é só isso. E aqui o ponto não é, tem que jogar com raça, independente se o cara é bagre ou não. Lógico. Se você tem vontade de jogar, se você tem o mínimo de disposição pra jogar, você já sai um passo à frente do seu adversário. Porém, a gente tem no elenco meninos que eram superiores ao próprio Escobar que poderiam estar jogando. O Souza mostrou isso na base. O Souza, no único jogo que teve, mostrou potencial e foi escorado. E hoje a gente tá com o Escobar passando raiva aí. Mas falei esse exemplo do Escobar porque eu citei raça. E no último vídeo eu havia falado que só raça não importa, não é suficiente. E aí, de fato, não é suficiente. E aí a gente cobra o Carille. O Carille tem o elenco talvez mais caro da Série B. O elenco que todos os jornalistas, todo mundo fala que é um elenco de Série A. O que eu duvido. Esse elenco aí, cara, ser bem sincero, quem talvez seria titular na Série A? Pituca, João Schmidt, Joaquim, talvez o Gil, o Sherman também, né? O Sherman é muito bom jogador. O Brazão é um coitado, né? Já mostrou que não tem potencial para ser titular. O Escobar, pelo amor de Deus, escanteado no Fortaleza. O Juliano foi chutado pelo Corinthians, né? O Patati, coitado, o neurônio dele, um briga com o outro, então não tem como. O Morelos, tem condição. O Bigode aposentado. O Furt podre. E o Guilherme, que é o nosso melhor jogador. Que o Guilherme seria titular em quantos times da Série A hoje? Poucos também, cara. O nosso melhor jogador seria titular em poucos times da Série A. E essa é a nossa realidade. E isso dói. Isso é um tapa na nossa cara, sabe? Quando eu paro pra analisar a nossa situação, quando eu paro pra analisar onde o Santos chegou, dá um vazio muito grande. Porque eu acompanhei esse time por muito tempo e eu nunca passei por isso. Nunca passei. Lógico, a gente teve 3 anos lamentáveis com o Rueda, né? 2021 pra cá foi terrível. Mas eu nunca imaginei que a gente ia chegar nessa situação de hoje, cara. E a gente tá na Série B preocupado em sair da zona de classificação pra Série A. Eu nunca pensei. E aí quando você para pra analisar isso friamente, é complicado. E ainda mais hoje, que daqui a pouco, hoje eu tô gravando esse vídeo 9h30, o Sport TV vai passar um documentário sobre 2002. Né, bastidores do título de 2002, como que foi a trajetória daquele time. Eu particularmente não sei que filme que é esse, mas eu vi que o Sport TV vai passar acho que em 2 ou 3 episódios, hoje é o primeiro, e eu recomendo, vão lá assistir, por quê? Porque o futuro a gente não sabe como vai ser. O presente a gente tá vendo que tá uma catástrofe, tá uma zona,
E a gente espera que melhore, mas o futuro a gente não sabe. Eu me preocupo de verdade com o Santos se tornar um Vasco. E aqui não é nenhuma crítica aos vascaínos. Longe disso, respeito todo torcedor, respeito todo clube. Porém, o meu medo é que o Santos se torne um Vasco. Time que bate na Série A, volta pra Série B. Bate na Série A, volta pra Série B. Crise interna, crise política, crise de dirigentes. Dirigentes e crise política a gente não tem muito o que falar, porque o Santos vive isso há muito tempo. O nosso presidente atual virou solução para muitos torcedores, porque as últimas conseguiram ser piores que ele. Marcelo Teixeira, quem acompanha o Santos há muito tempo, sabe que em 2001, 2000 até 2002, o trabalho dele foi lamentável. Esse elenco que o Sport TV vai passar o documentário hoje foi montado na sorte, pura sorte, pura sorte. Muito do Leão ter tido o culhão de manter os meninos e bancar os meninos. Marcelo Teixeira não projetou esse time em 2002. O Marcelo Teixeira teve um time horroroso em 2008, horroroso em 2009. O Santos só não caiu nesses anos porque tinham times piores, o nível da competição era bem pior. E quando ele saiu em 2009, quando entrou o Laor, Luiz Álvaro, muita gente comemorou. Muita gente torceu para que ele nunca mais voltasse. Só que, devido a gestões pífias de senhor Odílio, senhor Modesto, senhor Pérez, o Marcelo... E não vou nem falar o Rueda, cara. Lamentável esse senhor. O Marcelo Teixeira voltou como grande salvador. Só que muita gente esquece que o Marcelo Teixeira também teve passagens pífias, episódios lamentáveis pelo Santos na década passada. E isso me deixa extremamente preocupado quanto ao futuro do nosso time. Sei que é um pouco exagerado gravar esse vídeo, e se você discorda de mim, sempre falo isso, né? Deixa nos comentários a sua opinião. Mas é uma reflexão que eu fiz nesse fim de semana. O que o futuro aguarda pro Santos? O que o futuro reserva pro Santos? Como que o Santos vai ser daqui 2 anos, 3? E se a gente subir? Será que a gente vai conseguir entrar numa fase boa e se sustentar? E se a gente não subir? Sabe, é complicado. E é algo que eu realmente estou bastante preocupado nesse fim de semana. Estou pensando muito nisso. Se você ficou até aqui, eu te agradeço. Igual eu falei, hoje tem um documentário do Santos de 2002. Vai lá assistir no Sport TV, 10 horas, às 22 hoje. Você que não conhece a história de 2002, é importante para você saber o quão importante esse título e esse time foram para nossa história. E se você conhece, vai lá matar saudade. Vai lá matar saudade de quando o nosso time era respeitado, quando a gente tinha um time bom, quando a gente ganhava títulos. Porque, sinceramente, eu não sei quando isso vai acontecer novamente. Por mais triste que seja falar isso. Um abraço, até mais.